Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Nós queremos hoje trazer um assunto que está realmente causando polêmica no mundo inteiro. Está sendo veiculado aí através da internet, através da arte, através da música, através dos desenhos animados, dos quadrinhos, dos filmes. O que será esse assunto? Bem, sobre esse assunto tem uma pergunta que não quer calar. Será que realmente existe vida em outro planeta? Então você já sabe qual assunto nós vamos falar, hein? Nós vamos falar sobre os OVNIs e os fenômenos paranormais. E os fenômenos que são de outro mundo, de outra galáxia, podemos dizer assim, não? Pois bem, existem muitas perguntas que nós queremos responder e, aliás, nós estamos baseando esse estudo no livro da Chamada da Meia-Noite, que tem como título Os fatos sobre os OVNIs e outros fenômenos sobrenaturais. Se você quer saber mais detalhes, dá uma lida nesse livro que vale muito a pena. Ok? Então, esse livro vai nos responder quem são, o que eles estão fazendo, por que a sociedade está sendo tão influenciada, o que a Bíblia diz sobre isso. Aliás, esse livro vai dizer que existem os teólogos dos discos. Já ouviu falar sobre ele? Eu não tinha escutado falar ainda não, mas lendo esse livro eu descobri que existem essas pessoas que estão defendendo que a Bíblia está ali relatando casos de aparições extraterrestres. Aliás, esse é um assunto muito debatido hoje em dia em todas as áreas. Nós estamos falando da música, nós estamos falando da arte, nós estamos falando do cinema, estamos falando de desenhos animados, está pulverizado esse assunto por todos os lugares, hein? Então estão dizendo que eles já estão até entre nós. Tem gente que jura de pé junto, que mãos postas, que esses seres são reais e estão aqui entre nós. Fique esperto, porque alguém pode ser um ET aí perto de você. Ok, vamos para o vídeo então, que temos muito o que falar. Então, como eu lhes falei lá na introdução, nosso assunto de hoje é sobre os OVNIs. Essas iniciais significam objetos voadores não identificados. E, inicialmente, eu posso colocar aqui diante de vocês uma verdade que parece ser chocante para a maioria, que não se trata apenas de fake news. De 5 a 10% dos avistamentos permanecem sem nenhuma explicação. Isso significa dizer que eles são verdadeiros, não são considerados nenhuma fraude, não é nenhum embuste, é algo que não. Isso existe de fato e de verdade. Agora, se é realmente um ser de outro planeta, aí é outra história. É esse ponto que ainda cabe muita discussão e muita investigação. Bem, a verdade é que quase todos os pesquisadores sérios que examinaram o assunto se sentiram perplexos diante dele. Então, existem coisas reais por aí que eles não sabem explicar exatamente o que é, mas não se descarta como sendo nenhuma fraude. Essa é a grande realidade. O Dr. J. Allen Hynek, investigador de OVNIs da Força Aérea Americana. Veja que esse é um assunto tão sério que existe um investigador próprio para a Força Aérea Americana e outros setores mais. Nós vamos ver isso mais adiante. E ele diz: o fenômeno OVNI é o estranho e notável dilema de nossa era. Não sabemos o que eles são. Mas se nós estamos estudando sobre os OVNIs, precisamos responder quem são eles. A teoria mais comum é que eles são seres de outros planetas, muito mais avançados que o nosso, que estão nos observando, estudando, esperando o momento adequado para entrarem em contato conosco. Essa é a teoria mais comum, tá bom? Não se sabe exatamente quem eles são, esses objetos que foram observados, considerados realmente dignos de atenção, de uma investigação séria e acurada. Mas a realidade é que até agora não se chegou a um consenso para dizer se são seres inteligentes vindo de outros planetas. Só se sabe que existem coisas esquisitas aí na atmosfera. Ok? Então esse é o pensamento que nós vamos trabalhar inicialmente. Eles são reais? Esses avistamentos? Sim. Se sabe definir quem são eles de fato e de verdade? Não sabemos ainda a resposta para isso. Bom, essa é a versão dos cientistas, dos pesquisadores, dos ufólogos, aqueles que são sérios mesmo. Eles têm especulações, teorias, alguns rastros que vão seguindo, então eles vão entendendo que existe alguma coisa esquisita, eles vão montando quebra-cabeça e aí as versões surgem a partir desse pressuposto de cada um, ok? Agora, o que intriga muito esses investigadores é que milhares de pessoas ao redor do mundo afirmam categoricamente terem avistados OVNIs. E o que é interessante é que algumas dessas pessoas que viram esses objetos voadores não identificados
afirmam até que foram abduzidos por naves espaciais. Aí já é uma outra perspectiva. Aí essas pessoas já trazem os relatos da aparência desses seres, de naves que são extremamente avançadas na sua tecnologia, mas isso não se comprova ainda a existência de seres inteligentes. Existem reportagens mais diversas sobre o tema e temos até programas dedicados ao assunto, como por exemplo o History Channel, que tem aí dezenas e dezenas de documentários a perder de vista. Agora veja comigo aí, o tema é tão preocupante que só nos Estados Unidos milhões de dólares são gastos em investigações oficiais de OVNIs pela CIA, FBI, Departamento de Inteligência do Exército e da Marinha. E agora olha aí, há comprovação de que dezenas de documentos são guardados a 7 chaves em nome da segurança nacional. E olha que interessante, no nível de classificação acima da informação sobre a bomba de hidrogênio. Agora, no passado, os programas de TVs popularizaram o tema sobre a existência de OVNIs, alienígenas, também viagens intergalácticas e por aí vai. Programas como As Aventuras do Superman, você deve lembrar, O Meu Marciano Favorito, Guerra nas Estrelas, Bucky Rogers, entre tantos outros. Agora a lista é infinita. E não parou só na televisão, não. Foi também para as histórias em quadrinhos. Não atingiu só adolescentes, jovens e adultos, mas a história em quadrinhos invadiram os lares, dominando a mente das crianças. Temas sobre o espaço exterior e o contato com vida extraterrestre fascinaram milhares de crianças ao redor do mundo. Agora é interessante que antes de 1920 a 1947, isso foi antes da primeira aparição dos OVNIs, tínhamos poucos filmes sobre o tema. Agora, depois de 1950 a 1980, o tema simplesmente explodiu nas telonas, nas televisões e todos os outros meios pelos quais pudessem ser divulgada a aparição desses seres. Alguns de vocês devem lembrar desses filmes que fizeram sucesso. Olha só, O Dia em que a Terra Parou, Guerra dos Mundos, 2001, Uma Odisseia no Espaço, A Descendência de Andrômeda, Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Alien, ET, Extraterrestre, etc. Agora veja comigo isso aqui, a fascinação da sociedade com temas alienígenas é a razão para um dos mais famosos pesquisadores de OVNIs do mundo, o astrofísico francês Dr. Jacques Vallée, comentar: nos últimos 20 anos, o alienígena assumiu uma personalidade poderosa, de tal forma que há uma expectativa agora de que ele esteja realmente entre nós. E aí nós temos diante de nós as teorias das conspirações, que são os reptilianos, e temos muitos vídeos aí pela internet, até falando de muitos astros e estrelas que têm um comportamento bem esquisito, que eles seriam exatamente esses seres reptilianos, que são híbridos. Isso é abundante na internet. E o Dr. Jacques Vallée ainda diz assim: a experiência de um encontro pessoal com o OVNI é uma reprovação física e mental intensa. Novos tipos de comportamentos são condicionados e novas crenças são promovidas. As consequências sociais, políticas e religiosas são danosas. Eu quero que você observe aqui e guarde essa informação, porque isso vai ser muito recorrente. E para o nosso desfecho, para explicarmos do ponto de vista bíblico o porquê que existem essas aparições, essas manifestações, está justamente nessa frase que eu destaquei em amarelo. Novas crenças são promovidas, ou seja, as pessoas que tiveram contato ou que têm contato com esses seres, eles têm uma visão de mundo mudada, uma crença completamente transformada, se criam em Deus, agora não creem mais. Se elas eram pessoas voltadas simplesmente ao materialismo, ficaram esotéricas, voltaram-se mais para as crenças ocultistas do que as crenças bíblicas. E nós vamos entender isso um pouco mais lá na frente. Agora veja comigo esse outro relato. O premiado autor Whitley Strieber, que teve contatos pessoais angustiosos com supostas entidades OVNI, afirma que esses seres estranhos e terríveis já estão provocando um forte impacto, embora em grande parte oculto, sobre a nossa sociedade, e sua presença deve ser considerada com a mais absoluta seriedade. Então, é outra autoridade do assunto. Nem desses que eu estou citando são cristãos, são evangélicos. Não, eles não são. E por que é interessante observarmos o que eles dizem? Porque está se tratando de relatos de pessoas que estão buscando e têm contatos
com esses seres, e aí eles relatam exatamente que estão preocupados porque os encontros que estão sendo ocasionados, que ocorrem através daquilo que são relatados entre as pessoas ao redor do mundo, todas elas têm características semelhantes daquelas pessoas que se envolveram com o mundo das trevas e tiveram arruinadas as suas vidas, seja mental, seja espiritual, seja física, seja socialmente e até politicamente. Nós vamos ver relatos lá na frente sobre isso. E novamente o próprio Dr. Valli se refere aos OVNIs como um fenômeno estranho, sedutor e muitas vezes aterrorizante, descrito por inúmeras testemunhas como uma forma alienígena de inteligência. Ok? Guarde essas informações. Nós vamos ver agora a questão do OVNIs, os OVNIs e o ocultismo. Agora veja o que está relatado. Os OVNIs têm uma surpreendente semelhança com os anjos, em algumas das aparições registradas. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre os demônios? Eles eram antes anjos, sim, se rebelaram contra Deus, se uniram a Lúcifer e caíram, foram expulsos. Por isso se transformaram em anjos das trevas. Os anjos que estão em comunhão com Deus são anjos da luz, mas esses aí são anjos das trevas, que promovem todo tipo de maldade, crueldade e obscenidade na face da terra. A gráfica do governo americano publicou esta obra, e esta bibliografia lista mais de 1.600 livros e artigos, e foi a mais abrangente do período, portanto algo muito sério a se levar em conta. No prefácio, Lin observa o seguinte: grande parte da literatura sobre OVNIs está intimamente ligada ao misticismo e à metafísica. Essa literatura trata de assuntos como telepatia mental, psicografia e entidades invisíveis, além de fenômenos como manifestações e possessões. Viram o que eu falei anteriormente? Está linkado exatamente àquele pensamento de que o ocultismo está envolvido nessas tais abduções, aparições e contatos de todos aqueles graus que nós mencionamos lá. Essa é uma bibliografia bem interessante, que foi feita uma pesquisa bem acurada, é séria, é algo que nós podemos considerar como sendo de pessoas que foram escolhidas a dedos para trazer um relato finalmente sobre tudo isso que está acontecendo diante dessas aparições que têm deixado o mundo perplexo. Muitos relatórios sobre OVNIs que estão sendo publicados na imprensa popular narram supostos incidentes similares à possessão demoníaca e a fenômenos psíquicos. Nós falamos que existem muitos danos cerebrais, mentais, emocionais de todas essas pessoas que se envolvem com esse assunto, por isso é muito sério. O Dr. Jacques Vallée é considerado um dos principais investigadores de OVNIs no mundo e é autor de 8 livros sobre o assunto, por isso que tenho citado tanto isso que vem lá do livro que eu mencionei na introdução da Chamada da Meia-Noite. Lá tem muitos outros relatos, tem muito mais assuntos aprofundados. Se você se interessa, leia aquele livro que vale muito a pena. Em seu terceiro livro sobre esse assunto de OVNIs, aliens, extraterrestres, que se chama Passaporte para a Magonia, ele relata repetidas referências a uma grande variedade de fenômenos ocultos, destacando a natureza demoníaca dos OVNIs. Agora, nesse outro livro, Mensageiros do Engano, Vallée observa que um paralelo impressionante pode ser feito entre os tripulantes dos OVNIs e uma concepção popular dos demônios, e sugere que os OVNIs podem projetar imagens ou cenas fabricadas com o propósito de mudar nossos sistemas de crenças. Novamente, crenças, tudo isso tem a ver com a questão de adoração a Deus ou ao mal, à luz ou às trevas, a Deus ou ao diabo. O que é que você vai escolher? E nesse próximo livro, A Assembleia Invisível, ele diz que a fonte de poder dos OVNIs representa uma força mundial poderosa que tem influenciado a formação das crenças humanas ao longo da história. Vallée afirma que a crença humana está sendo controlada e condicionada. Então existem perigos de se ter contato com OVNIs? Com certeza, eu vou listar aqui para vocês alguns. Se você é uma pessoa atraída por esse assunto de OVNIs, tome muito cuidado. Veja o que nós já temos relatado e aquilo que vou colocar ainda diante dos seus olhos. Os OVNIs são perigosos por serem, na verdade, fenômenos ocultistas demoníacos. São manifestações dos demônios, com certeza. Quais são os perigos envolvidos
de estar em contato com esse assunto, pesquisando, sendo curioso e fazendo invocações e desejando, etc. e tal. Olha só, males físicos ou morte, danos mentais graves e possessão demoníaca. Há realmente relato de pessoas que perderam completamente o seu juízo, ou seja, enlouqueceram após de uma determinada tipo de contato. Uma abdução, por exemplo, uma experiência que foi feita, essa pessoa voltou e completamente transtornada, arruinada mentalmente. O Dr. Jacques Vallée, que investigou pessoalmente cerca de 50 casos de contato visual com OVNIs, notou que muitos desses casos envolvem efeitos secundários físicos e médicos, incluindo 12 casos de ferimentos fatais em que a vítima sobreviveu menos de 24 horas. Veja, 50 casos, 12 deles foram fatais. Pessoas que foram a óbito perderam a sua vida após terem tido esses contatos tão obscuros, esquisitos, tão oprimentes a ponto de perder a sua própria vida. E o psiquiatra Dr. Bertold Schwartz comenta: muito pouco se tem feito no estudo clínico e laboratorial dos supostos efeitos psíquicos e psicológicos relacionados aos OVNIs, com reações de ansiedade, pânico, confusão, mudança de temperamento e personalidade, perda de consciência, amnésia, paralisia, fraqueza, queimadura, sensação de calor, problemas da visão, rouquidão, lesões da pele, efeitos de irradiação e entre outros males mais. Existem teólogos para tudo que é de gostos e cores, existe teólogo para satisfazer o desejo de qualquer uma pessoa que está procurando não a verdade, mas a mentira em forma de verdade. E é profético, o apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a sã doutrina e elas correriam atrás de falsos mestres que trouxessem para elas palavras adocicadas, melosas, palavras que colocassem essas pessoas sempre no topo, fizessem com que esse homem se sentisse como centro do universo, como se eles próprios fossem deuses na face da terra. Aquelas teologias do pare de sofrer, aquelas teologias falsas, enganosas da prosperidade, em que a pessoa tem que sempre pensar em uma grande fortuna, em conforto e viver da maneira mais regalada possível na face da terra. É tudo engodo, tudo engano, tudo falsidade. Tudo são tramóias do diabo para que as pessoas, seduzidas por esse doce engano, realmente provem do veneno da condenação. E quem são esses teólogos dos discos? São aqueles que consideram a religião bíblica como um produto de intervenção extraterrestre. Olha só quanta loucura existe nessas pregações fajutas, diluídas em inverdades que são completamente corrosivas para a alma do ser humano. Agora, o que a Bíblia diz para eles? Eles quem? Esses teólogos falsos, teólogos dos OVNIs, dos discos voadores. Eles veem OVNIs em várias passagens da Bíblia. Em essência, todos os milagres da Bíblia são supostamente resultados da intervenção de OVNIs. Olha só o engano como ela está aí. Usam a Bíblia, pegam aquelas pessoas curiosas, começam a ensinar que a Bíblia também está falando de relatos de seres que são de outros planetas, e daí então elas são seduzidas ao engano profundo da maldade. E essa é uma das passagens que eles encontram um resquício então desses objetos voadores não identificados, ou desses OVNIs, dessas aparições. Por exemplo, a estrela de Belém. Essa estrela que aparece no horizonte, no alto, conduzindo essas pessoas até o menino Jesus, nada mais nada menos foram aparições já relacionadas aos OVNIs. E lembra dessa passagem, 2 Reis, capítulo 2, onde Elias é levado aos céus através de uma carruagem de fogo? Ele diz, aí é uma nave espacial também. As rodas, lá em Ezequiel, capítulo 1, eles vão dizer, não, mas claramente é porque Ezequiel não sabia descrever, mas ele está descrevendo naves espaciais. Tudo engano do diabo, usando a própria Bíblia, distorcendo as escrituras sagradas para que possa levar muitos para o abismo. Agora, meus queridos, não se deixem enganar, porque várias passagens da escritura podem oferecer insights sobre o fenômeno dos OVNIs. Vamos ver. Agora sim nós temos uma verdadeira colocação bíblica saudável, sem distorção. A Bíblia ensina que nos últimos tempos, preste atenção, Satanás virá sobre o mundo com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e que Deus permitirá grandes sinais no céu. Então,
tem tudo a ver esses sinais que estão aparecendo, sim, mas um puro engano do diabo. Assim, pode-se esperar que um fenômeno como os dos OVNIs satânicos surja à medida que nossa era se aproxima do fim. Quanto mais próximo do fim, mais coisas extraordinárias estarão acontecendo, com o único intuito de fazer com que as pessoas se afastem de Deus e aceitem a proposta do diabo, que tem colocado diante deles essa grande armadilha, bem camuflada, bem adornada, a pílula dourada, está tudo muito bonito, o frasco bem enfeitado, mas é puro veneno que está ali dentro. Em Efésios 2:2 se refere a Satanás como o príncipe da potestade do ar, já deu para entender então a ideia, e lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então muitos sinais vão acontecer exatamente nesse plano que nós chamamos de céus. Muita coisa vai acontecer então nessa área celeste. E muitos sinais e prodígios, muitas coisas extraordinárias vão estar acontecendo e as pessoas vão ficar realmente impactadas. Mas a Bíblia diz que isso é uma ação demoníaca, justamente para que as pessoas caiam nesse grande engano. Em última análise, podemos dizer que todos os elementos da guerra espiritual e do engano podem ser encontrados nos fenômenos OVNIs. Isso daí é inquestionável. Bem, meus queridos, chegamos ao final. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Espero que tenha sido útil esse estudo. E eu vou deixar aqui essa ressalva. Se você tem se interessado por esse assunto, fuja dele. Volta para a Bíblia, abra sua Bíblia, leia, comece a pesquisar aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida. Isso sim, vale a pena a gente fazer uma investigação acurada, sempre prontos para aprendermos mais e mais do Senhor. Como diz um dos profetas, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Shalom, até a próxima oportunidade.